muita vontade, não. Não por medo, tenho medo não, mas é pela responsabilidade de trazer algo de Deus para a igreja. É um lugar que a gente tem que ter muito cuidado com o que fala. Eu gostaria de confessar para a irmã Terezinha, para o pastor, que há alguns meses eu comecei a falar com Deus: Senhor, o que realmente Tu quer da minha vida na Tua casa? Eu sou presbítero consagrado pelo pastor Flamarion, quando ele era da QMJ 38. Trabalhei 19 anos com escola bíblica dominical, dentro da igreja. E de uns anos para cá eu resolvi me afastar de todas as atividades ministeriais. É tanto que a missionária toda a vida falava assim: você tem que pregar um dia. E eu sempre recusando, né, irmã Terezinha? E eu sempre recusando. E de uns meses para cá eu comecei a falar com Deus: Senhor, o que realmente Tu quer que eu faça dentro da Tua casa? E venho falando com Deus sozinho, não sou muito de falar da minha vida, não sou muito de ficar contando meus problemas. Irmã Terezinha é uma das minhas confidentes aí, sabe disso. E Deus vem me falando, irmãos, que eu precisava tomar uma posição, através de uma palavra de um irmão, através de uma leitura bíblica. E quando foi em dezembro, não foi? Foi em dezembro que a senhora falou desse culto. A missionária Terezinha virou e falou assim: nós vamos fazer um culto em janeiro e você tinha que ser o pregador. Tinha que ser não, você poderia ser o pregador. Aí eu falei: não, dessa vez eu não vou recusar. Só que, irmãos, de lá para cá eu já pensei umas 300 vezes em ligar para ela: chefe, chama outra pessoa. Mas eu acredito, irmãos, que Deus me chamou para alguma coisa dentro da casa dele. Não sei se é com o microfone, porque, como eu disse para os irmãos, eu não me sinto muito à vontade no púlpito. Trabalhei muitos anos com escola bíblica, como professor. Pastor Flamarion, quando chegou aqui, até me questionou sobre a minha questão ministerial, não sei se o senhor lembra. E de um tempo para cá, por criar algumas opiniões, formar alguns conceitos em relação a muita coisa, eu falei: não vou compartilhar mais com essas coisas, vou me afastar. E eu confesso para os irmãos que eu sofri muito, sofri bastante com isso, porque quando Deus chama, ainda que a gente queira apagar o chamado, a chama fica acesa no coração, e a vontade de fazer algo para Deus, ela não se acaba. E no púlpito, irmãos, a minha responsabilidade não é falar aquilo que eu penso, não é falar aquilo que eu quero falar. Por isso que quando a irmã Terezinha falou do culto de missões, eu falei: moço, vou falar uma mensagem evangelística, porque procurando, se bem que a Bíblia toda é evangelística. Não há um texto bíblico que não seja evangelístico, no meu entendimento. E Deus colocou no meu coração um texto que não saiu desde o dia que ela falou comigo para trazer essa mensagem. Então, irmãos, eu me coloquei numa posição, neste ano, de retomar as minhas atividades ministeriais. E essa é a minha primeira oportunidade de estar falando à igreja nesse sentido. Eu não sei o que Deus quer, não sei o que Ele vai fazer comigo, mas eu tenho uma certeza, que vai ser bom para a minha vida, vai ser, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete para a gente. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, que se encontra em Romanos capítulo 12, versículos 1, não precisa se levantar não, irmãos, eu vou ler e os irmãos acompanham. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Amém, irmãos? Mas a mensagem que Deus colocou no meu coração, analisando aí, durante esses períodos difíceis que nós estamos passando, primeira pandemia, depois esse momento difícil político que nós estamos passando, e eu vendo o comportamento da igreja nessas situações, eu passei a me perguntar: Senhor, qual é a tua vontade para a igreja? Eu sou de um período na Assembleia de Deus em que a Assembleia de Deus era referência para as outras igrejas. Hoje nós estamos buscando, desculpem a comparação, as referências lá de fora, trazendo para cá. Um exemplo disso são os cultos que nós temos, ditos cultos de libertação. Agora viraram cultos proféticos. É a mesma coisa, a mesma roupagem, só mudaram o título. Outra coisa é que a igreja, como eu falei, até conversando com os irmãos, com algumas pessoas esses dias, eu lembro que nós saíamos na segunda, na quarta e na sexta, a pé, da QNJ para a QNG, por círculo de oração. Eu era garoto. Nós perdemos isso. Infelizmente, não sei porquê, mas nós estamos copiando as outras igrejas. Criou-se agora no nosso meio o projetando. E eu analisando esses projetandos, não sou contra projetar, irmãos. Pelo contrário, se a gente quer sucesso em alguma coisa na nossa vida, a gente tem que fazer projetos, realmente. Mas eu observando esse mês de alguns anos, que diz que é o projetando 2019, 2020, 2021, eu fiquei perguntando: Senhor, é essa a tua vontade para a igreja? E fiquei perguntando, o que realmente a igreja quer com tudo isso? Quando começou a pandemia, ninguém esperava que ia se tornar o caos que se tornou. E nós continuamos nos projetando. E geralmente as palavras nesses cultos, não estou aqui, irmãos, para dizer que está certo ou errado, nada de ninguém, pelo contrário. Essa palavra está ao meu coração já há alguns meses. São sempre buscando bênçãos, bênçãos, bênçãos. Eu até ouvi hoje de manhã uma confirmação do que eu estava pensando. A irmã que estava ministrando, falando sobre esse assunto. Que as pessoas estão à procura da igreja, não para buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas para buscar bênçãos, projetos pessoais, coisas que vão alegrar o seu dia a dia aqui na terra. Só que a gente se esquece que nós somos diferentes do mundo. Nós não somos iguais ao mundo. Existe até uma questão: por que o ímpio prospera? A Bíblia diz que o sol nasce tanto para o ímpio quanto para o justo. Ou seja, está aí para qualquer um. Mas a bênção do ímpio é a mesma bênção para o justo? Estou chamando a atenção dos irmãos para uma reflexão do que realmente é a vontade de Deus na nossa vida. Paulo é um dos nossos pedagogos, se não é o segundo maior pedagogo, porque o primeiro é Jesus Cristo, no meu entendimento. E ele traz este ensinamento para nós.
que nós precisamos apresentar nossos corpos vivos, em sacrifício vivo, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, para a igreja, não é só o benefício material. Não é só quando você está com a conta bancária abastada. A vontade de Deus para a nossa vida é a todo instante nos ensinar que nós somos totalmente dependentes dele para tudo nessa vida. Por que ela é boa? Porque independente da situação que eu estiver passando, independente do momento que eu estiver vivendo, Deus está de alguma forma me mostrando que Ele é o meu Deus. Se eu consigo alcançar algum benefício material, eu tenho que agradecer a Deus, porque foi Ele que deu. Se eu estou num momento de adversidade, de doença, como a irmã acabou de dizer que recebeu um diagnóstico, ela não deixou de confiar no Deus, porque ela sabe que aquilo ali também é a vontade de Deus que é boa para ela. Alguma coisa a gente precisa aprender com essas coisas. O momento que nós estamos vivendo, nós esperávamos que Deus interferisse na situação política do país, e não interferiu. Foi vontade dele que acontecesse o que aconteceu? Não sei se é vontade, porque eu não acredito em vontade permissiva, eu acredito em vontade perfeita. E Deus está nos ensinando, precisamos aprender no vale que nós estamos passando. Deus permitiu que acontecesse, para que nós entendêssemos alguma coisa, mas quem é que vai me ensinar? É o pastor Flamarion? É a missionária Terezinha? Não, é o próprio Deus. O próprio Deus está chamando a atenção, irmãos, da gente, para que nós entendamos que não há nada que aconteça nesse mundo que não esteja sob o controle dele. Não há nada que aconteça nessa terra que não esteja sob o controle dele. E infelizmente, pelo que eu conheço da igreja, olha que eu sou criado dentro de uma igreja. Eu comecei a trabalhar como ministro do Evangelho desde quando eu voltei para o Evangelho aos 24 anos. Mal voltei, eu já tinha sido chamado para o ministério. E eu vejo sempre Deus mostrando que a igreja, ela é dependente da vontade de Deus. Ela é boa para nós, irmãos, porque independente do momento que você esteja passando, você vai aprender algo e vai glorificar a Deus por isso. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vontade, às vezes no projetando, quando a gente começa o mês de oração, acho que aqui também está tendo, né, pastor? A gente coloca todos os projetos para o ano. Mas será que você dobrou seus joelhos? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida neste ano? Eu tenho alguns projetos pessoais, espero realizá-los. Mas será que é a vontade de Deus? Será que Deus amanhã, daqui 1 mês, 2 meses, não vai me surpreender com uma outra prova, vamos dizer assim? Com um diagnóstico diferente daquilo que eu esteja buscando? E aí, eu vou culpar a Deus que está me castigando, ou vou aceitar como uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Irmãos, Paulo nos traz esse ensinamento, que nós precisamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nem todo cristão tem experiência real com a obra de Deus e com as coisas de Deus na sua vida. Quantas vezes nós saímos de nossas casas, adentramos a igreja,
Conversamos, ouvimos, cantamos, e quando nós voltamos, estamos a mesma coisa. Sem entender nada do que foi dito, sem assimilar nada do que foi pregado, sem fazer uma reflexão ou uma introspecção e dizer assim: essa palavra foi dita para que eu viesse mudar o meu comportamento, para eu entender que eu preciso buscar mais a Deus, para eu entender que eu preciso servir mais a Deus. Talvez a vontade de Deus para a minha vida este ano não seja realizar meus projetos pessoais, mas sim servir mais a igreja. Quantos de nós estamos dispostos a isso? A largar a nossa vida particular e entender que o que Deus quer para mim é o melhor. E entender que o que Deus quer fazer na minha vida é o melhor. Mas a gente não alcança isso de qualquer forma, irmãos. A gente não alcança esse entendimento sem que primeiro a gente faça uma análise de nós mesmos. Não é à toa que o apóstolo Paulo nos ensina a nos examinar a nós mesmos. Mas a gente só faz isso no dia da ceia. A gente só realiza esse momento. Peraí, será que eu pequei esse mês? Não, acho que não, vou tomar a ceia. Mas na realidade, irmãos, o apóstolo Paulo, quando fala para a gente analisar a nós mesmos, é para que nós todos os dias façamos uma análise se estamos dentro da vontade de Deus para realizar qualquer coisa. Às vezes você projeta uma coisa, não dá certo. Não deu certo porque Deus, a culpa é Deus. Mas você não olha para trás e fala assim: você errou lá atrás. Existe uma lei, irmão, chamada lei da semeadura, que o que eu planto, eu vou colher. E talvez seja um momento da igreja, seja o momento da igreja, nesses dias, olhar para trás e entender o que eu plantei. Não vou dizer há 10 anos atrás, não. Nos últimos 6 meses, o que nós plantamos? O que nós buscamos? Foi glorificar a Deus pelos seus feitos, ou foi pedir a Ele que intervisse naquilo que eu tinha vontade que acontecesse, e que talvez não fosse a vontade dEle? Às vezes a gente culpa a Deus pelos nossos erros, e eu entendo que muitos dos meus erros são causados por mim mesmo, porque Deus permite que eu vá. Ele não me impede de fazer nada. Deus, Ele não me impede, não me tira a oportunidade de fazer aquilo que eu quiser. Só que lá na frente eu vou ver o resultado daquilo que eu estou plantando. Para entender, irmãos, a vontade de Deus, nós precisamos nos colocar numa posição diferenciada. Nós não somos iguais ao mundo, irmãos. Desde que eu sou criança, que eu ouço esse tipo de palavra: nós não somos do mundo, nós não somos iguais ao mundo, só que nós estamos caminhando conforme o mundo quer, fazendo tudo que o mundo quer, quando nós deveríamos buscar fazer o que Deus quer. Individualmente, faça uma análise. O que Deus quer de mim na sua casa durante este ano? Antes de você projetar qualquer coisa pessoal, faça essa análise. Não deixe de fazer seus projetos, não. Os irmãos entenderem que eu não sou contra isso. Deus permitiu que eu fizesse uma faculdade com 45 anos de idade. Eu iniciasse uma faculdade. E graças a Deus eu concluí essa faculdade. Não é ruim, irmãos. Não devemos parar a nossa vida secular. Mas precisamos entender que a vontade de Deus, ela tem que ser maior em nossas vidas. Existem coisas, irmãos, que nós fazemos, existem momentos que nós realizamos na nossa vida, que Deus está de lado. Que Deus está de lado. Porque a gente não chama Ele para conversar e perguntar: é isso mesmo, Senhor?
Posso ir? Tenho o teu aval? E muitas vezes quando Deus diz não, a gente insiste. Por quê? Porque nós acreditamos que aquilo que pensamos é o que está correto para toda a nossa vida. E aí vem um resultado lá na frente, muitas vezes de fracasso, muitas vezes de desentendimentos. Mas a Bíblia nos orienta que nós precisamos renovar o nosso entendimento dia após dia para poder participar, para entender, para poder ter entendimento do que é a vontade de Deus na nossa vida. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou agora me isolar do mundo? Não, irmãos. Existem algumas coisas que nós podemos fazer para que nós possamos entender o que Deus quer na nossa vida. Uma delas é a oração. A Bíblia diz orar sem cessar. Quer dizer que eu tenho que estar na igreja todos os dias? Não. Mas a todo instante o teu espírito tem que estar ligado com o Espírito de Deus para falar com Ele as suas necessidades, as suas vontades e receber dele orientações que serão boas para a sua vida. Orar sem cessar, irmãos, é estar ligado realmente em Deus, não de joelhos, não dentro de um templo, mas sim naquilo que você tem como intimidade no seu interior. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito. Não precisa responder, mas qual foi a última experiência que você teve com Deus sozinho? Dentro do seu quarto, dentro do seu carro, ouvindo um hino. Quando isso aconteceu? Será que você pode citar alguma experiência dessa forma? Ao estar falando com Deus, a estar buscando a Deus nas suas dificuldades, nos seus momentos a sós? Ou nós somos apenas mais um cristão? Mais um que carrega o título de cristão? Outra coisa que nós podemos fazer para conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é não esquecer o manual de regra e fé. Eu vou contar para os irmãos um momento que eu vivi dentro da faculdade. Todos me conheciam, sabiam que eu era crente. A minha turma, com 50 e poucos alunos, começou uma discussão sobre os assuntos que estão assolando a sociedade nesse momento. Chama-se ideologia de gênero. E de repente começou a falar-se desses assuntos e tal, e eu calado. E um fala e o outro fala, até que o professor de Direito Constitucional virou e falou assim: essa palhaçada que os crentes criaram, chamada cura gay. Irmãos, eu fiquei incomodado, eu falei, mas eu não vou falar nada, eu vou ficar calado. E continuou o assunto, aquele negócio todo. Só que aí o Espírito de Deus parece que faz a gente falar nem o que não quer. De repente eu virei para o professor, levantei a mão, pedi oportunidade. Eu não tinha falado até o momento. Aí ele virou e falou assim: Esdra, é rápido, porque nós já estamos encerrando o assunto. Eu falei: não, professor, desculpa, irmãos, eu estou meio nervoso. Professor, eu só tenho duas coisas para falar para o senhor. Uma, eu tenho um manual de regra e fé chamado Bíblia Sagrada, que me diz que isso é condenável. Duas, quem criou a expressão cura gay que o senhor falou não foi a igreja, não foi o pastor da minha igreja, foi a mídia. E a pessoa que o senhor acabou de citar, que é um deputado federal, ele não representa a igreja de Jesus Cristo na terra, porque o representante da igreja na terra é Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu por ela.
Eu poderia discutir com você horas sobre esse assunto. Eu falei, não, professor, eu não vou discutir isso com o senhor. Eu só estou dizendo para o senhor que existe um povo que tem um manual de regra e fé. Calei, não falei mais nada. E o assunto parece que fez aquele silêncio na sala. Parece que o pessoal me respeitava muito. Então, assim, ficou aquele silêncio. A Wesley não se pronuncia, e de repente se pronunciou. Irmãos, a palavra de Deus, ela não pode ser esquecida do nosso meio. Se a gente quer entender qual é a vontade de Deus na nossa vida, nós temos que ter contato com ela diário. É nela que está revelada a nossa necessidade em todos os sentidos. Quando Jesus Cristo manda os discípulos ir embora, eles viram para Jesus e falaram, para onde iremos se só tu tem palavra de vida eterna? E o que nós temos visto, irmãos, nós estamos vivendo a era coaching, em que não se prega as escrituras sagradas, em que se usa técnicas para tentar trazer o povo a um entendimento que não precisa viver o que a Bíblia diz. Não, irmãos, nós precisamos viver o que a Bíblia diz. E às vezes a minha dificuldade, os meus problemas são para meu ensinamento, e é vontade de Deus que eu aprenda com eles. Talvez você esteja passando por um problema que eu não sei, que você não fala para ninguém, mas Deus está dizendo para você, eu estou contigo e não vou te abandonar. No final, a vitória é certa. Precisamos entender, irmãos, que nós somos diferentes deste mundo. A bênção que o homem recebe lá fora não é a mesma bênção que nós recebemos aqui dentro, porque nós servimos ao Deus Criador dos céus e da terra. Nós servimos aquele que formou todas as coisas. E a vontade dele para o homem é que o homem não se perca de forma alguma, mas que ande no caminho que leve à salvação. Precisamos entender, não que eu seja contra, como eu falei, que antes de qualquer coisa que nós façamos na terra, nós precisamos fazer a vontade de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus ensinou isso. Eu quero perguntar para os irmãos, quanto tempo tem que você não ouve falar de arrebatamento na igreja? Porque não chama a atenção do povo esse tipo de assunto. O que chama a atenção do povo são pregadores que pulam, gritam, falam que Deus vai dar e Deus não dá. Se os irmãos observarem, a maioria das pessoas que vivem em igrejas de campanha, elas entram um ano e saem ano, são as mesmas pessoas. É campanha para isso, campanha para aquilo, e passa os anos, 5 anos, 10 anos, e a pessoa continua nas campanhas. Será que Deus nunca vai abençoar? Será que não existe vontade de Deus em trazer ensinamento nenhum para essa pessoa? Que ela precisa ser diferenciada na terra. Irmãos, nós somos o sal da terra. Jesus é a luz do mundo, e nós precisamos fazer diferença na terra, obedecendo aquilo que Deus quer para nossas vidas. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que você medite, que nós passemos a meditar dia após dia nas Escrituras Sagradas, e que nós sejamos verdadeiramente adoradores de um Deus eterno, que vai levar essa igreja, irmãos. É uma promessa que vai se cumprir, porque da mesma forma que cumpriu, quando ele veio ao mundo morrer por nós, vai se cumprir o arrebatamento da igreja. E nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe e nos dê graça em todos os momentos.